Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões. Hoje com a iluminada presença do Lama Padmasambhava. Meu nome é Paulo Munhoz e estou aqui com a Bernadette Brandão e o músico Vadeco, que vão participar dessa conversa com o Lama. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo aceito ao nosso convite. É uma honra estar aqui com o senhor. E, enfim, já vou direto a uma primeira pergunta. O senhor é físico. Foi o quantum que o levou a Buda ou Buda o levou ao quantum? Durante um longo tempo, eu tive como que dois mundos separados. Era o mundo da ciência e o mundo da espiritualidade. No entanto, eu sempre acreditei na unidade desses mundos. E lá pelas tantas eu encontrei essa conexão, porque o cientista, quando ele vai desenvolvendo sua atividade, é natural que ele se interesse pela história da ciência. Quando nós avançamos pela história da ciência, surge um tema muito interessante, que é o fato de que uma geração de cientistas, por mais brilhantes que eles sejam, eles não conseguem acessar o que a geração seguinte vai acessar. Quando nós estudamos a história da ciência, a gente vê isso. Então, tem pessoas muito brilhantes, mas eles entendem alguma coisa e não conseguem acessar o mundo que vem depois. E esse é um tema interessante. Se nós nos perguntarmos sobre isso, a gente vai encontrar aquilo que é chamado avidya no budismo. Ou seja, quando nós desenvolvemos uma visão de mundo, essa visão de mundo que a gente desenvolve, ela produz imagens nos nossos sentidos e também nos equipamentos, porque os equipamentos eles são extensões dos nossos sentidos, de tal modo que nós ficamos obliterados, ficamos obscurecidos pela própria imagem do que nós vemos. Então nós vemos as visões que nós podemos ter, mas é necessário que venha depois outras gerações que não aprenderam bem o que nós estamos ensinando e que têm um olho original que é capaz de ver diferente. Aí eles veem o que vem depois. Então, quando nós estudamos história da ciência, a gente termina tendo que estudar a filosofia da ciência. E a filosofia da ciência remete a isso que é chamado no budismo de sabedoria do espelho. Ou seja, o mundo externo que eu vejo, ele não é separado do conteúdo do mundo interno. Então, o mundo interno que nós temos limita o que nós podemos ver externamente. Então, o cientista ele está limitado. Aí, quando eu encontrei essa visão, eu pensei, eu tenho que estudar sobre o mundo interno. Estudando sobre o mundo interno, a gente vê que o mundo interno contém o mundo externo em múltiplas visões, ou seja, múltiplos mundos internos e múltiplos mundos externos surgem, né? Então esse é um tema muito interessante que une a ciência, a psicologia, a filosofia e também a espiritualidade. Espiritualidade no sentido dessa busca interna, de silenciar e olhar para dentro. Bom, aproveitando, acho que é um gancho, em relação à quantidade de informação que a gente é bombardeado hoje, né? Hoje a gente tem uma quantidade de informação muito grande. Aonde você acha que a gente vai chegar, o ser humano vai chegar com essa quantidade de informação que a gente está recebendo hoje? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acredito que hoje nós temos vários mundos paralelos já operando, assim, né? Ou seja, concepções de mundo que levam a visões de mundo. Algumas a gente consegue entrar, outras não, né? Também essas concepções de mundo, essas visões de mundo, elas estão gerando softwares e hardwares próprios, né? Então, às vezes, a gente é obstaculizado pelo próprio hardware. Se a pessoa não sabe dirigir um automóvel, ela já não faz algumas coisas, né? Se não sabe usar o metrô, o sistema de transporte público, já não faz outras, né? Se não sabe usar o notebook, já tem outras que ela não faz, não é? É assim, então nós temos o próprio hardware, ele começa a ser um obstáculo, mas tem o hardware, software, aí são mundos específicos que vão se abrindo. Agora, na verdade, o que vai acontecer, né? Essa é uma boa pergunta, assim. Essa é uma boa pergunta. Isso, na visão budista, sempre depende da paisagem mental. Ou seja, existe uma coisa muito sutil que são as terras puras, as mandalas. É como... Hoje eu estava examinando um exemplo, que é assim, que vem da ciência também.
Quando vocês olhem, vocês estão num certo lugar e veem o sol se levantou devagar, foi indo, de repente chegou meio-dia, né? A gente tem a sensação de que o sol se levantou. Agora vocês observem essas mesmas coisas, vocês parem e tentem ver como se a Terra que tivesse girado. Produzam esse olhar, né, a partir do olhar físico mesmo. A Terra girou. Aí nós estamos vendo como os nossos olhos não precisam mudar, nem a sensação e nem a percepção. Percepção é a mesma, a luz, posição da luz, é a mesma percepção. Só que tem algo interno mais sutil que é diferente e que produz a sensação de que a Terra gira ou de que o Sol se levanta. Então, na nossa atividade mental, nós temos sempre algo desse tipo por trás. Por exemplo, aqui nós temos a sensação de que a Terra está parada e o Sol se move. Nós temos essa sensação. Isso é uma paisagem mental. Mesmo que ela não seja correta, porque na verdade a Terra que está girando, essa é a sensação que nós temos. Do mesmo modo, nós temos sensações econômicas, do tipo, precisamos expandir a economia. Ou a sensação de que a descoberta do petróleo, do pré-sal, é interessante. A gente não tem a sensação verdadeira de que se a gente queimar esse petróleo, isso pode ameaçar a vida. Nós temos uma sensação de que aquilo é riqueza. Então, essas sensações que são mais atrás, elas determinam o que nós vamos fazer, determinam a naturalidade da nossa ação. Por exemplo, se a gente dissesse, deixemos todo o petróleo no subsolo, isso seria forçar. Por quê? Porque a nossa sensação é que aquilo é riqueza. No entanto, se a gente tiver a sensação de parar e olhar para aquilo e perceber aquilo como destruição da atmosfera, aquecimento, poluição, a gente vai ter um impulso natural de não querer fazer isso, né? Então, os seres humanos, eles são conduzidos mais pelas paisagens do que pela posição da mente. Mesmo que a gente tente forçar a posição da mente, as paisagens é que terminam por configurar o que nós vamos fazer, né? Então, hoje nós temos algumas paisagens importantes, assim, que estão configurando o nosso comportamento. E também temos algumas mudanças importantes, né? Eu acompanhei, vamos dizer, do final dos anos 60 para agora, a posição sobre a questão ambiental mudou muito, né? Também sobre a alimentação, sobre o cuidado de saúde, né? Sobre os agrotóxicos, né? Então, hoje a nossa percepção de mundo, ela mudou. Isso possibilita uma mudança de comportamento, né? Esse era um dos temas que a gente falava, ainda que nós estamos falando de um modo geral, né, Lana? Nós estamos caminhando uma preocupação para algo muito ruim ou uma mudança que está acontecendo que pode nos levar para algo muito bom. Então, portanto, o assunto da sustentabilidade, né, nos leva a pensar em métodos para mudar a maneira de pensar, né? E ainda que eles não tenham incluído formas mais espirituais, mais de cima, na discussão que houve nas cidades sustentáveis. O que o Lama comenta sobre isso? Eu acho que o movimento ecológico como um todo, esse é um tema polêmico, assim, né? O movimento ecológico como um todo, ele tem uma posição messiânica, diria assim. Ainda que nós precisamos defender realmente a natureza, nós não vamos conseguir defender a natureza através da criminalização ou de uma posição onde nós dizemos, eu tenho uma pureza nisso e vocês têm um problema. Vocês estão fazendo tudo errado e eu tenho a solução, sigam a mim. Essa posição não vai funcionar. Eu lastimo. Eu acredito que a mudança que está em curso é o fato de que, na linguagem budista, assim, os semideuses e deuses, corresponde ao mundo econômico e também as pessoas muito ricas que estão ligadas ao bem-estar de si mesmas e das suas famílias e dos seus amigos, esse mundo de pessoas muito poderosas e competitivas e também aqueles que estão tentando viver de uma forma equilibrada e feliz, mas eles têm poder, muito poder, que são chamados deuses, né? Eles estão incomodados, porque o planeta está ficando um lugar inabitável para todos. Todos estão afetados. Eu acredito que esses grupos e esses centros de poder, eles estão percebendo que
hoje é necessário para que eles consigam manter a sua própria posição, que o planeta se estabilize. Vocês calculem, por exemplo, o prejuízo econômico sobre o Japão devido a Fukushima. Eu já nem vou dizer o tsunami, porque o tsunami é fácil de resolver, num certo sentido que a gente vai lá e reconstrói. Mas a contaminação radioativa é algo muito complicado. Então vocês calculem a variação do metro quadrado, do custo do metro quadrado naquela região. Aquelas construções não valem mais nada, as empresas também não. A produção de energia no país, ela cai. Hoje a produção de carros da Honda no país caiu 50%, no Brasil. Caiu 50% porque os componentes não estão vindo do Japão na proporção que deveriam vir. Então vocês calculam o impacto econômico sobre isso. Da onde que vem? Vem de uma inadequada decisão sobre a questão da geração de energia e do impacto ambiental disso. Acontecido há muitos anos atrás. Então, como que nós vamos considerar isso? Então, as pessoas hoje, elas, com certeza, de modo acelerado, elas estão se dando conta de que as ações delas têm que ser cuidadas. Caso contrário, elas batem e voltam sobre si mesmas, né? Que é a questão kármica mesmo. Assim, o país como o Japão, que era a terceira economia, agora a gente não sabe onde é que vai. Porque o Japão está em recessão nesse momento. Também, se vocês olharem, a crise de 2008, ela nos traz de novo a questão de avidia. Como que a gente pode olhar as coisas e antecipá-las? Como que a gente pode gerir a própria empresa de uma forma mais ampla do que apenas olhar os indicadores econômicos da própria empresa? Então, hoje, as pessoas que estão nesse âmbito de gestão, elas estão se dando conta que elas têm que olhar de forma muito mais ampla do que os indicadores da sua própria empresa e do seu próprio negócio. É algo complexo. Então, nesse sentido, eles vão se tornar crescentemente ecologistas. Eu acredito que a mudança de perspectiva ela vai vir mais pelos grandes grupos econômicos mesmo do que pelo movimento ecológico. Tem uma coisa, Lama, enquanto você falava, me veio uma questão que é a seguinte: na medida em que a vida é determinada, a nossa vida é determinada por essa paisagem mental, eu tenho a impressão também que a parte dessa paisagem ela é induzida pela nossa linguagem verbal, que é linear. Então, eu acho que parte da dificuldade de imaginar um futuro melhor está no sentido de um pensamento muito linear. Teve um escrito seu que eu gostei muito que falava da linguagem da natureza. Que linguagem é essa? Esse ponto é um ponto que não é muito simples assim, né? É que assim, vamos dizer, na tomada de decisões é importante a gente lançar como se fosse um balão de ensaio. Então, a gente, quando toma uma decisão, a gente inicia o processo e observa como que tudo reage àquilo. Por quê? Porque a reação do mundo à ideia e ao movimento que a gente faz é um pensar coletivo. Por exemplo, eu posso pensar individualmente, concebendo a decisão. Aí, quando eu começo a me movimentar, isso toca muitos outros seres. Todos eles reagem. Então, na verdade, eles estão pensando junto. Nós precisamos aproveitar esse pensamento conjunto, aprender a lidar com esse pensamento complexo. Então, é assim, por exemplo, a gente reúne o grupo e pensa. Aí, quando nós iniciamos, é como se a gente estivesse fazendo uma reunião com muitos outros seres e ver o que acontece. Então, vamos supor, uma indústria que lança o seu lixo tóxico num rio, ela vê como os seres reagem. Aparecem milhares de peixes mortos. Isso é o pensar junto com a natureza. Essa ação não é uma boa ação. Ela não é uma ação interessante. Aí nós vamos olhando. A própria usina de Fukushima, ela está lá. Eles levaram muito tempo para se dar conta que aquilo não era uma coisa boa. Eles poderiam talvez ter imaginado aquela fragilidade, não é? Mas nós precisamos observar os sinais sutis que as coisas nos dão. Nós precisamos olhar de modo crítico esse movimento. Só que esse movimento, ele não é apenas com a natureza, a gente poderia pensar consciente, com os seres vivos. A gente também deve olhar o ar, deve olhar a água, olhar as montanhas, olhar em volta o que está acontecendo com o nosso movimento. Então, isso é pensar de uma forma ampla, né? Considerando todos os atores envolvidos. Então, a gente se move e observa o que acontece. Isso é um processo científico também.
seja, a ciência, eu tenho uma ideia, uma teoria, eu coloco em prática e vejo o que acontece, né? Assim, a gente começa num projeto que pretende ser amplo, eu começo com uma coisa pequena, eu vejo qual a reação que aquilo tem, né? Quais as respostas que os outros seres eles vão dar. Eu colocaria, Lama, quase num ponto de vista, todos se tornam cientistas ou crianças, né? Porque a criança também observa quando ela solta uma pedrinha na água, o que está acontecendo e o que está acontecendo com a borda, né? Então, parece parecido o olhar, não sei. E aproveitando a oportunidade, você acredita que esse mundo que a gente vive, em relação aos desenvolvimentos da tecnologia, é uma pergunta cinematográfica, você acredita que esse mundo virtual possa se tornar a realidade futuramente, algo meio Matrix, onde seja transferido esse mundo virtual para esse mundo que a gente vive? Eu entendo essa pergunta. O ponto seria assim, na visão budista isso já é assim. Já é assim. Mas não é que seja agora que nós temos tecnologia. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo virtual. Por exemplo, a pessoa dentro da sua casa, as pessoas que construíram o edifício não construíram a casa da pessoa. A casa da pessoa é construída pela pessoa quando ela abre a porta, assina o contrato, paga as coisas e diz é meu. Aí a pessoa abre a porta, entra, aquilo não é mais as paredes que foram construídas, nem as janelas, nem o banheiro, as coisas que foram colocadas. É alguma coisa a mais. Nós vivemos sempre num mundo extraordinário, num cenário, né? Como aqui nós. Isso é um cenário. A nossa casa também é um cenário, ainda que a gente não pense sobre isso, né? O nosso local de trabalho ele também é um cenário. Os nossos papéis, né? As nossas identidades que a gente exerce, elas são muito virtuais. No tempo de agora é mais fácil perceber essa virtualidade, né? Porque a gente assume cargos, a gente não tem a sensação, eu sou isso, né? Às vezes a pessoa pode ter essa ilusão, né? Eu sou tal coisa, mas na verdade a pessoa está ali por um tempo, ela não é aquilo. Então essa virtualidade nesse tempo, que é chamado tempo de degenerescência, justo porque as nossas identidades passam rápido, né? É tudo muito veloz. Então nós estamos num tempo de degenerescência. Então nos tempos de degenerescência nós percebemos o aspecto onírico da realidade mais facilmente. Esse aspecto onírico da realidade, ele curiosamente aponta uma dimensão extraordinária, que fica mais palpável nesse tempo. Que é assim, o Matrix existe, né? Ele se torna a realidade como nós vivemos. No entanto, existe uma natureza da nossa mente que não é Matrix. Ela constrói o Matrix, mas ela não é Matrix, ela está fora. Essa é uma natureza misteriosa, ela é interessante porque ela não veste os personagens, ela cria os personagens, mas ela nunca fica vestida pelos personagens, ela é sempre livre. Quando nós saímos de um personagem entra em colapso, essa natureza não entra em colapso. Então isso no budismo é chamado natureza de Buda. Nesse tempo nós temos abundantes exemplos, porque as nossas identidades elas são muito virtuais, assim. Então esse mundo Matrix, ele é um mundo desde sempre. Os animais também eles constroem o mundo Matrix. Eu gosto de observar, uma vez eu estava em Santa Catarina vendo esses caranguejozinhos na praia, né? Maria Farinha que eles chamam, né? A Maria Farinha desenvolve apego por um buraco, ou seja, não tem nada ali, né? Ele cava um buraco na areia, aí a gente passa perto, ele corre e vai defender o buraco. Mas aquilo defendendo o quê, né? Aquilo é completamente impermanente, que vem as ondas. Perfeito. No entanto, ele gera um mundo particular. Ele é capaz de criar um significado para um buraco. Um buraco o que é? Uma ausência, não tem nenhuma parede, tem um buraco, né? Mas aquele lugar é especial para ele. E ele vai para aquele buraco certo, né? Isso é essa função muito semelhante que nós temos de criar os nossos lares e criar os nossos espaços e dar um sentido de realidade que está além das paredes, além do conteúdo material daquilo mesmo. E como as crianças também, a gente olha as crianças, de repente a gente vê, mas essa criança é meu filho, aí é completamente diferente, né? Mas qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, tira sangue de um, põe no outro, é tudo igual, mas não é igual, não é igual. Então esse é o aspecto Matrix da realidade.
E, ao mesmo tempo, eu posso ir olhando para o filho de um jeito, daqui a pouco eu olho de outro jeito, depois eu aprendo a olhar de um outro jeito. Por exemplo, uma forma de olhar os filhos é pensar que ele seja feliz. Outra forma é pensar que ele seja vitorioso. É diferente. Mas quando meu olhar muda, a criança na minha frente, ela muda também. Então, a realidade, ela é toda assim. Ela é multifacetada, tem muitos mundos interpenetrados. Eu lembro de um exemplo que o Lama dá, que é a criança brincando com um brinquedo e, por exemplo, está na hora de almoçar. Aí ela não quer parar de brincar com aquele brinquedo. Se tirar o brinquedo naquela hora, a criança vai chorar, né? Mas se você trouxer uma outra atenção, aí ela tira os olhos daquilo, se foca na outra coisa e esquece, né? O ponto é esse. Então, aproveitando a deixa do mundo virtual, nós vamos para o nosso intervalo no mundo real e daqui a pouco voltamos para continuar essa ótima conversa com o Lama Padmasambhava. Até já, fique ligado, nós já voltamos. Caros amigos, estamos voltando ao segundo bloco do Reflexões, hoje com a presença de Lama Padmasambhava, conversando conosco sobre vários assuntos do seu interesse e do nosso interesse. Lama, nós finalizamos o bloco anterior viajando um pouco pelo mundo real, que é virtual, e também a Bernadette comentou sobre planejamento, essa visão de futuro e tal. E o senhor comentou também sobre apego. Então, na minha cabeça, juntou uma pergunta no seguinte sentido. Acho que boa parte dos problemas da humanidade hoje é o planejamento em cima do egoísmo. Ou seja, eu tenho que ficar rico logo, e a decisão geralmente é tomada pensando numa geração atual. Algumas tradições, até tribos, planejavam pensando 7 gerações, alguma coisa assim. Outro dia, eu tive um pensamento que é o seguinte: talvez fosse interessante que todo mundo acreditasse na reencarnação, mesmo os céticos, porque, em sendo egoísta, eu pensaria que eu poderia voltar aqui, então eu garantia que o mundo tivesse bacaninha quando eu voltasse. Com certeza. Como é que o senhor vê essas questões de reencarnação? Como é que é o mundo espiritual? A gente realmente pode influenciar o nosso futuro? Esse é um tema interessante, assim, também. Porque, agora, na visão budista, seria assim, o Buda diz, para proveito dos ignorantes, eu falo em reencarnação. Para proveito dos sábios, eu falo na ausência de vida e morte. Então, eu acho que a melhor perspectiva é realmente essa noção de que a nossa vida, ela se dá de uma forma sutil. Nós estamos aqui conversando sobre paisagens. Essas paisagens da mente, elas operam a partir de uma região kármica, ou seja, uma região onde impulsos são produzidos. Então, a visão do ser humano é um pouco diferente, assim. Por exemplo, nós temos uma visão que individualiza qualidades e obstáculos, e ações negativas ou impulsos negativos, né? Então, por exemplo, alguém faz uma coisa ruim, eu consigo filmar, aí eu pego a pessoa, aí eu faço ela confessar, ela confessa, eu julgo, condeno. Parece que aquilo resolveu, mas na verdade não é assim. Vocês peguem a violência, né? Ou a violência messiânica, né? Ela pertence às religiões, pertence aos chefes de Estado, tudo. Essa violência messiânica, a gente podia dizer, é uma violência nazista, uma violência do Hitler. Porém, passa o tempo, nós encontramos a violência messiânica refletida em outros lugares, ou manifesta em outros lugares. Se a gente tivesse pego aquelas pessoas, tivesse matado elas, não adianta, porque não é dessa região. Não é na pessoa, é uma dimensão sutil. Nós precisamos resolver isso nessa dimensão sutil e não nessa dimensão grosseira. Se nós simplesmente formos atrás das pessoas que fizeram ações negativas, não olhando para elas como vítimas dessa região, mas como agentes da negatividade, isso nunca vai se resolver. Nós precisamos entender como que a violência tomou essa pessoa.
e não imaginar que essa pessoa é a violência. Até mesmo porque as pessoas não são violentas o tempo todo. Até mesmo, nós vamos tomar o Hitler, nós vamos ver que tinha pelo menos uma mulher que gostava dele. Né? E quem sabe tinha os cachorros e tinham pessoas que admiravam ele. Ele foi capaz de levantar a energia de todo um povo por um tempo. Né? Então, como é que é isso? Então, nós vamos ver qualidades negativas e qualidades positivas. A pessoalização das qualidades positivas e a pessoalização das qualidades negativas é um engano. Na verdade, nós temos uma vida que é como que nós nos relacionamos com essas regiões kármicas. Isso é o que nós podemos decidir. Por exemplo, entre nós chegamos em algum lugar que é desafiador. As pessoas podem nos agredir. E nós podemos escolher, dentro dessa região kármica, se nós vamos escolher uma região lúcida como o nosso conselheiro para a nossa ação, ou nós vamos escolher uma região de agressão, ou de sofrimento, ou de medo. Né? Nós vamos escolher isso. Então é muito importante a gente entender que nós não somos nenhuma dessas opções. Nós somos essa capacidade livre de exercer a opção, desde que seja possível para nós, né? A maior parte das pessoas, elas não têm opção. Elas atuam como se chama por responsividade. Diante das coisas, elas não são capazes de parar e examinar qual o seu conselheiro, qual a sua região de força, aquilo que é mais lúcido para ela fazer. Ela simplesmente reage. Depois a pessoa se arrepende, uma semana depois, um dia depois, 5 minutos depois, a pessoa se dá conta da bobagem, né? Vamos pensar, o ex-diretor da FMI deve estar pensando alguma coisa assim, né? Aquilo não precisou muitos minutos para causar uma grande confusão, né? É assim, mas ele não é um monstro, mas ele vai ser julgado como se fosse. E vai ser condenado, provavelmente. É assim, né? Mas as pessoas não são monstros. As pessoas se conectam em regiões desse modo. Então, no budismo, nós treinamos a própria meditação para a gente ganhar esse tempo de poder olhar. E nós aprendemos também sobre essas regiões. Então, as reencarnações, na verdade, elas são as manifestações dessas múltiplas regiões. Nós, no mesmo corpo, podemos andar por períodos da nossa vida, por regiões disso. Né? Às vezes, no mesmo dia, no mesmo ano, nós podemos passar por várias dessas regiões. Tem alguma coisa a ver com 10 estados de vida, esse tipo de coisa, não? Eu já ouvi falar. Tem a ver com 6 reinos. 6 reinos. 6 reinos. Né? 6 tipos de posição mental. Assim, né? E, no entanto, o fato mais importante é que nós não somos nenhum desses 6. Nós somos a liberdade de acessar isso. Aí nós também temos, sobre o ponto de vista positivo, muitas opções positivas. Aí tem 5 sabedorias, 6 sabedorias. Né? Nós temos várias dimensões positivas que a gente pode acessar. Por exemplo, existem as sabedorias que são autocentradas. Sabedorias que são de uma pessoa, mas existem as sabedorias que não dizem respeito a uma pessoa, como, por exemplo, a capacidade nossa de entender o outro no mundo dele. Ela é uma capacidade que não é de alguém, não é a pessoa, ela até não está olhando para si, ela está olhando para o outro, ela não está olhando para os seus sentimentos, ela está olhando para os sentimentos do outro. Então, a nossa mente ela é livre. A nossa mente, por exemplo, ela pode ajudar o outro e se alegrar pelo fato de que aquilo foi bom para ele. Não é que tenha sido bom para a pessoa, foi bom para o outro, mas porque foi bom para o outro, ele se alegra. Então, até tentando encaixar no seu pensamento, eu posso entender, então, o conceito de karma como uma imagem mental que eu trago à tona e que eu escolho. Isso. Na verdade, não é um preço que eu tenho a pagar, eu tenho a liberdade até de escolher e encontrar ou a sabedoria ou a ação. Esse é um conceito interessante, porque também é um conceito de nuvem, sabe? A gente está falando aqui informática, né? Ou seja, os computadores acessam a nuvem. Nós também acessamos a nuvem, que é uma nuvem kármica. Então a gente pode escolher o site, a posição que nós estamos escolhendo, mas de modo geral a gente não escolhe, a gente simplesmente entra. Mas a nossa natureza, ela tem isso. Do mesmo modo que nós, com o computador, podemos acessar a nuvem em alguma área, baixar alguma coisa e levar alguma coisa para a nuvem, nós também, karmicamente, nós fazemos isso constantemente. Hoje, por exemplo, diferentemente do passado, no passado as pessoas não sofriam com a internet, porque não havia internet, né? Ninguém tinha frustração que o computador deu pau e quebrou tudo. Eu não tinha outras frustrações. O cavalo tá manco, né?
outro tipo de frustração, né? Mas, então, karmicamente, são regiões novas hoje. Nós sofremos por razões outras hoje, né? Ainda que num sentido mais profundo seja parecido. Né? Uma coisa que eu acho perigosa nessa nuvem é o fato de que o download é rápido. Então, uma pessoa que tem uma crise de raiva pode matar o filho. Pode. Como é que a pessoa lida com a raiva? Tem como trabalhar isso? Existem várias formas, vários níveis, porque os ensinamentos são de vários níveis também, porque as pessoas também elas estão em diferentes posições. Por exemplo, para alguém que tem uma capacidade de parar e olhar para o que está acontecendo, é uma instrução. Para outro que simplesmente reage, é outra instrução. Então, tem instruções variadas. Por exemplo, para as pessoas muito sensíveis, muito responsivas, é melhor que elas vivam em um ambiente que ninguém venha provocar. Né? Então, é melhor que elas tenham uma vida mais restrita. Que elas também cuidem da alimentação, elas gerem uma vida virtuosa e regrada, para não acontecer isso. No entanto, para as pessoas que têm uma capacidade onde elas já têm um treinamento, quando elas têm um treinamento, elas, diante das coisas acontecendo, elas têm uma capacidade de observar e mudar o curso do seu movimento. Então, nesse caso, a raiva é muito útil, como qualquer manifestação. Por quê? Porque a pessoa percebe como que os outros ficam presos, como que ele mesmo ficou preso durante muito tempo. A pessoa com raiva, ela entende perfeitamente como que a realidade virtual, ilusória, aparece quente e produz as ações. Então ela entende melhor a virtualidade do próprio mundo, porque não é uma virtualidade apenas mental, é uma virtualidade emocional, física. Então, nesse como sentido... essa piada que eu vi outro dia, que o ex-diretor da FMI dizia para as pessoas apertarem o cinto, ele disse que ele não conseguiu apertar o próprio. Nesse sentido do que o Paulo estava perguntando, Lama, muito se faz a referência à palavra karma como sendo algo que é negativo. E o nosso interesse em demonstrar para as pessoas que propriamente não existe o negativo na palavra, né? É possível ver de uma perspectiva diferente. Mas está relacionado com o destino. É que destino é uma abordagem. Por exemplo, para as pessoas que estão totalmente responsivas, aí existe o destino, porque elas estão respondendo aquilo, né? É assim. Mas, na verdade, num sentido mais profundo, quando a pessoa começa a treinar, ela vai desenvolvendo uma habilidade de parar o destino e tomar outra direção. E como você vê a questão de clonagem, pesquisas em relação à célula-tronco? Porque, queira ou não, o homem acaba mudando, de certa maneira, o caminho, então, que não fosse... Eu acho que não tem nenhum problema. Eu acredito que, na visão budista, isso não é um problema, propriamente. Mesmo a reconfiguração do corpo humano, isso não é um grande problema. Vai haver um problema de outra ordem, não de ordem espiritual, assim, no sentido amplo, né? Mas, sobre o ponto de vista condicionado, nós vamos introduzindo outras variáveis nas próprias espécies que estão dentro da biosfera. Isso pode causar problemas, né? É uma coisa muito interessante. Não se controla o resultado. Eu estava lendo agora recentemente o número de doenças que vem devido ao contato humano com os animais. Por exemplo, a gripe é um desses casos. Agora se fala gripe do porco, gripe do frango. Só que não é a gripe do frango e do porco agora. A gripe se originou na Ásia, no contato com os porcos e aves no passado. E depois tem um estudo sobre como que essas epidemias se dão quando as guerras acontecem, porque há forças invasoras. Por exemplo, quando os romanos foram até o Oriente, eles trouxeram também doenças de lá. E levaram um tempo para se propagar, né? Aí quando Alexandre foi também, ele trouxe doenças, levou doenças e trouxe doenças. Então esse é um ponto interessante. Quando a América foi descoberta, muitas doenças vieram e algumas doenças foram, como a própria varíola. Mas para cá vieram doenças horríveis, né? Como a gripe, que elas se originaram. A gripe se originou do frango e do porco. Aí o sarampo se originou do camelo e de um outro animal. Então tem essas coisas assim. Ou seja, as regiões, quando vão trocando, vão produzindo essas coisas. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Através das viagens,
Nós estamos levando micro-organismos de uma região para outra. Então, muitas vezes, esses micro-organismos, eles não têm um grande problema no local onde estão. Né? Por exemplo, a febre amarela veio também, foi importada. Então, ela veio através desse processo. Assim, agora nós começamos a gerar outros organismos. Isso pode ser um problema. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas para a função de que aquilo está acontecendo hoje, é interessante. É interessante. Num sentido muito amplo, a gente tem que entender que a biosfera já passou por muitas situações difíceis. Por exemplo, nós já tivemos o período dos dinossauros, que é muito maior do que o período atual, em tempo, assim, muito maior. Os dinossauros desapareceram, né? Então nós já tivemos espécies que dominaram. Agora está se considerando que é a época do homem. O homem é que está modificando a biosfera toda. Agora, num sentido mais amplo ainda, o próprio planeta Terra vai desaparecer. Então isso é uma visão da ciência, né? Porque o Sol é uma estrela que vai se tornar uma gigante vermelha e vai reabsorver os planetas, que, aliás, são muito pequeninos comparados com o Sol. Vai reabsorver. E a biosfera inteira vai desaparecer, não só a biosfera, como a base, os planetas todos, né? E aí o que vai acontecer com a religião, com os deuses, com as espécies e com os vírus e bactérias? Né? É assim. Então nós estamos nós tivemos uma janela de vida dentro desse aspecto, né? Essa janela, ela freneticamente está acelerada, né? E nós temos a capacidade de compreender esse mundo a partir dessa janela de vida. Isso é extraordinário. No budismo a gente diz que a vida humana é preciosa, é um tempo maravilhoso, um tempo especial, mas que tem uma janela que se abre e se fecha. Uma questão, Lama. Antes dessa entrevista, nós tivemos o cuidado de buscar um outro mestre, né, que tem 7 anos, e pedimos que fizesse uma pergunta para um homem sábio. Né? Então, essa criança ela elaborou uma pergunta, né, que faremos após o intervalo. Tá. Então, você que está aí conversando conosco, continue ligado, logo voltaremos com essa conversa com Lama Padmasambhava. Até mais, já voltamos. Caros amigos, estamos entrando no último bloco de reflexões, hoje com a visita do Lama Padmasambhava. Lama, nós terminamos o bloco anterior com uma questão no seguinte sentido: nós consultamos a sabedoria infantil para gerar uma pergunta para você. E foi rápido, eu perguntei, Thales, se você encontrasse um homem sábio, o que você perguntaria? Ele pensou e falou, que cor você gosta? Essa é fácil. A gente pode escolher 3, assim, azul, branco e preto, assim. A gente podia brincar, né? Todas as cores são iguais. Por outro lado, a gente pode gostar de alguma cor mais do que outra, com certeza. Azul pelo céu, vermelho pelo sangue. Assim. No budismo tem 5 cores. A cor azul significa a capacidade de entender o outro no mundo dele. A cor amarela significa generosidade, ouro. A nossa alegria é quando nós oferecemos algo para o outro e aquilo é bom para o outro. Cor vermelha, lucidez, sabedoria discriminativa, entender de não perder tempo na vida. A cor verde é a sabedoria da causalidade, ou seja, as ações positivas elas resultam em coisas positivas e as negativas resultam em coisas negativas, a não ser que caiam sobre nós, porque se as coisas negativas caem sobre nós, nós podemos também transmutá-las em coisas positivas. E a cor branca, que é a cor que trata da nossa natureza verdadeira, aquilo que está além de vida e morte, aquilo que se mantém estável além das vidas e mortes. Então, tem 5 cores. Acho que o Thales vai ficar feliz quando eles falam. Muito feliz. Então, eu posso perguntar. Claro, você tinha. Eu queria saber como que a gente pode ajudar as pessoas, Lama, em planejarem seu futuro. Porque
o planejamento delas, em geral, estabelece muitos objetivos e metas. E eu tenho visto muitas pessoas tristes ou frustradas porque não conseguem propriamente alcançar. Ou quando elas alcançam, elas percebem que não era exatamente aquilo que elas desejavam. Né? Então, como que seria uma forma de a gente ajudar as pessoas a planejar o seu futuro de um modo melhor? Uma boa pergunta. O professor Alan Wallace, ele diz, no samsara, ou seja, no mundo convencional, não há nada que hoje nos produza alegria que amanhã não possa nos produzir sofrimento. A mesma coisa. Né? Ou seja, a moto que a pessoa ganhou hoje é a moto que vai dar um acidente. Tomara que não dê, né? Mas é assim, é isso, né? As pessoas que se acidentaram com moto, teve um momento que elas se alegraram. As pessoas que se acidentaram de carro, teve um momento que se alegraram. As pessoas que estão se separando, teve um momento que se alegraram porque estão juntas, estavam juntas. As pessoas que perderam o emprego, teve um momento que estavam felizes porque ganharam o emprego. E assim segue, né? Então, o samsara inteiro, aquilo que a gente considera positivo hoje, pode produzir sofrimento amanhã. Mas eu acredito que nós estamos num tempo de gerar o que é chamado terra pura. Porque se nós entendemos o aspecto matrix da realidade, nós podemos construir uma matrix melhor, não é? A gente não precisa construir uma matrix do sofrimento, pode construir uma matrix melhor. E a forma de construir isso é pelo olhar. Por exemplo, quando eu estou dentro da minha casa, eu olho meus filhos com um olhar especial. Nós precisamos construir olhares especiais em todas as direções. Olhar especial para a natureza, etc., né? Para as montanhas, para os rios. Esse olhar especial que vai construir terra pura. Eu não tenho olhar especial, eu olho para a mesma coisa e tenho um olhar desinteressado ou negativo. Se nós temos um olhar especial, nós somos mais felizes e tudo se torna mais feliz. Então, a coisa é simples, porque se ela fosse assim, eu tenho que arrastar uma montanha de um lugar para o outro, abrir grandes obras ou grandes recursos financeiros, a gente não tem. Mas esse recurso da transformação desse mundo interno e tornar tudo especial é alguma coisa possível. Então, nós transformamos isso de modo especial a partir de uma meditação muito simples. Eu até sugiro que as pessoas façam em casa, onde tiverem, assim, façam com seus seres queridos. Simplesmente elas digam para si mesmo, né? Elas olhem para si e digam que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade e encontre e supere as verdadeiras causas do sofrimento. É assim. Aí quando nós olhamos desse modo, os outros referenciais que nos levam a coisas aflitivas, a gente não está dizendo que eu consiga pagar todas as prestações do meu carro. Não é isso. É que eu seja feliz, é muito mais amplo. Eu posso pagar todas as prestações e continuar infeliz. Não é? Mas que eu seja feliz. Isso é um atalho por dentro dos múltiplos objetivos que a gente tem tido. Que a gente olha que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Então nós vamos direto ao ponto. Mas do mesmo modo, a gente olha para as outras pessoas. A pessoa olha, por exemplo, para... É sempre um pouco complicado, né? Por exemplo, olhar para o marido, olhar para a esposa com esse olhar, né? Onde que ele seja feliz. Ele fez tudo isso para mim e ainda quero que ele seja feliz. Imagina, né? A gente descobre que nós temos obstáculos na nossa mente. Mas a gente precisaria poder dizer para o marido, para a esposa, para os filhos, que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Então, quando nós vamos olhando um a um, olhando para os inimigos, para as pessoas do nosso trabalho, para o chefe, olhando desse modo, quando a gente olhar de novo para ele, nós nos sentimos melhor. E vamos nos sentindo melhor quando olhamos para umas e outras pessoas. O impulso da nossa mente, o impulso da nossa emoção melhora. Aí o mundo ele vai se arrumando. Porque isso é um mundo numa região sutil. Eu estou escolhendo dentro da nuvem a melhor região para construir as minhas realidades e operar dentro delas. Né? Mais adiante nós vamos descobrir que essa região da nuvem onde eu estou tentando viver é uma boa decisão. Mas mais importante do que isso é entender que nós, na nossa natureza, nós estamos além da nuvem. Nós somos aquele que pode escolher a região da nuvem. Então nós estamos além da nuvem, além do karma. Não, que a gente entenda esse mistério, como que nós podemos existir nessa presença que está além dessa condição kármica. Né? Mas é muito importante para nós, quando estamos no mundo, que a gente consiga se manifestar dentro dessas regiões. Se a gente olhar que o mar seja feliz, a gente não vai jogar tanto lixo, né? Que os rios sejam felizes,
que o ar seja feliz, que as coisas todas sejam felizes, nós vamos nos alegrar desse modo, que os golfinhos sejam felizes, que os peixes sejam felizes, as florestas sejam felizes, né? Assim, então a gente vai olhando desse modo, a gente não vai olhar a floresta pensando ela cortada vai gerar tanto por metro cúbico, não é isso. Estamos olhando de outro modo, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante, eu acredito, uma racionalidade para não ficar aquela coisa Com acho certeza. que mágica demais, assim, tipo, a água feliz, isso feliz, né? Eu acho que a questão da causa e efeito, ela funciona a água feliz, mas espera aí, se eu fizer isso, eu vou me dar mal, né? Você concorda com isso? Desculpa. Eu concordo. Esse ponto ele é importante. Só que quando a gente monta a paisagem, depois vem a mente. Quando a mente olha, ela vê dificuldades, mas nós temos uma direção de raciocínio. Essa direção do raciocínio termina produzindo uma criatividade e nós vamos nos movimentando de tal modo que as coisas se movimentam melhor mesmo. Por exemplo, nós chegamos em Curitiba. Eu estava um dia comentando assim. Curitiba tem um volume de pessoas que pensou sobre a cidade e constantemente pensa sobre como fazer melhor. Então, isso é um pouco o resultado disso. Eu ando em outras cidades e eu vejo que faltam pessoas, elas talvez não tenham nem a inteligência de pensar sobre como fazer melhor. Né? É assim. E aí, todo mundo vai sofrer o fato de que não tem essa inteligência, essa capacidade de ação nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, não só um investimento econômico dentro da cidade de Curitiba, mas tem um investimento de mente. E antes do investimento de mente tem uma paisagem. As pessoas pensaram, Curitiba pode ser um bom lugar, né? E nós vamos trabalhar. Então, primeiro no plano sutil, aí depois nós vamos encontrando as soluções e vamos indo. Não quer dizer que Curitiba seja perfeita, não é. Nós temos muitos problemas, mas vocês podem olhar a diferença com outras cidades, onde vai faltar essa inteligência e num sentido mais sutil vai faltar a paisagem e vai faltar a disposição e até mesmo a autoimagem de que aqui pode ser um bom lugar. Até juntando essa colocação do Vadeco com a sua, me dá a impressão que, na medida que eu construo o objetivo ser feliz, ele me abre um gráfico prático do tipo, olha, preciso de uma casa, harmonia familiar, ou seja, é legal porque esse é o objetivo máximo mesmo. Se o objetivo máximo da pessoa é algo menor, tipo um carro bacana, talvez ele nem atinja isso, porque... né? É como você correr uma corrida pensando num metro, você tem que pensar em 100 metros. Né? Quando a gente gera isso, a gente pode depois gerar etapas, né? A gente vai cumprindo, mas a gente ganha uma direção. Eu acredito que hoje nós estamos um pouco sem direção. Tem outros sociólogos, outros pensadores, filósofos, eles estão se dando conta que nós estamos caminhando por uma separação uns dos outros. Nós estamos muito isolados. Eventualmente, para conversar, a gente precisa de um programa como esse, né? A gente estava comentando assim. Nós estamos muito ocupados, né? A gente fica ocupado unilateralmente, assim, né? Aí nós precisamos desse espaço. Esse espaço que a gente exerce uma humanidade, a gente fica feliz, assim, né? Uma coisa assim. E eu acho que a habilidade está em construir esses espaços. Porque eu sinto assim que o sofrimento, às vezes, vem as pessoas imaginarem que é tudo dado ou automático. Né? Eu brinco que um exercício bacana é você ir morar sozinho porque você descobre que o papel higiênico não nasce na parede. Né? Foi teu pai e tua mãe que compraram e colocaram ali. Né? Na hora que você vai... Então você passa a ver que nem tudo é automático e individualmente você contribui e altera muito as coisas. Com certeza. Eu tenho uma pergunta em relação a sonho, desculpa interromper. Algumas pessoas têm sonhos... Deixa eu me acomodar aqui, porque essa pergunta é essa. Algumas pessoas têm sonhos recorrentes, sei lá, por exemplo, pesadelo. A pessoa tem... como você... Conte os seus pesadelos, conte. Tem vários, é melhor não conhecer. Os pesadelos, eles são imagens que brotam dessas regiões onde nós andamos. Onde essa mente toma por referencial dessas paisagens onde nós andamos. É assim. No budismo, às vezes, tem umas observações bem complicadas, do tipo, se a pessoa tem uma certa idade, os sonhos representam os lugares para onde ela vai. E se a pessoa é muito jovem, esses sonhos representam as regiões de onde ela veio. Assim, a gente está... Eu estou jovem ou eu estou... Depende dos teus sonhos. Vamos pensar assim, né? Responder.
Mas os sonhos, eles têm esse conteúdo. Mas a gente podia pensar, eles não têm muita importância. Tem mestres que dizem, não tem importância nenhuma. Outros mestres dizem, isso tem uma importância no sentido de localizar a região kármica por onde nós estamos andando. Eu prefiro essa visão. Ainda que eu entenda que o sonho, enfim, não tem importância nenhuma, a não ser essa mesmo. Não é assim, um sonho, ele é premonitório, ele vai te conduzir numa certa direção. Os sonhos podem até ser premonitórios, mas nós temos a capacidade de alterar isso. A gente pode alterar o desígnio negativo, a gente pode alterar a disposição negativa das coisas. Simplesmente por uma disposição positiva que a gente exerça. A meditação vai ajudar, né, Lama? A meditação é um exercício que nos ajuda progressivamente a compreender essa região onde nós verdadeiramente habitamos. Ela não abre o software de Matrix. Via meditação. Até na questão da meditação, muita gente tem problemas físicos que inibem um pouco a capacidade. Por exemplo, alguém que tem um problema com zumbido. E a hora que entra num silêncio, tem aquele grau de irritabilidade. Tem técnicas para evitar isso? Eu até sugeriria uma musiquinha de fundo, né? Tá. Se a pessoa tem problema de corpo, não consegue sentar, ela pode sentar numa cadeira. Se não puder, ela pode deitar também. Tá. Assim. Aí é mais difícil um pouco porque a pessoa vai tender a dormir. Mas vamos supor, aí a pessoa dorme, depois acorda, a gente é capaz de ficar acordado, não é? A gente pode ter insônia, não pode? A gente pode ficar deitado fazendo esse treinamento da mente, é possível. Uma questão também, a gente já está se encaminhando para o final do programa, é muito importante dentro do seu trabalho a questão da paz, estabelecer uma cultura de paz. Inclusive o senhor tem um título de cidadão honorário justamente por esse trabalho. Como é que é? No Paraná. Como é que a gente pode estabelecer essa cultura? Esse é um ponto bem interessante, assim, porque às vezes os agentes da cultura de paz digladiam entre si, né? Em nome da paz a gente pode criar muitas atrocidades. Quase todas as guerras não são em nome da guerra, e não são em nome da guerra, são em nome da paz. É uma coisa espantosa isso. Os americanos estão atacando em várias partes do mundo pela paz. É assim. A pessoa, ela coloca na frente como se fosse um ideal positivo, né? Aí os grandes impérios do passado, eles invadiam regiões também, trazendo a liberação, né? Trazendo a liberação de suas crenças sobre outros povos que não estavam com vontade de ser liberados, nem de outras crenças, né? Mas, enfim, há essa dificuldade. Nós estamos num tempo agora de que há, em cada lugar, como Curitiba, por exemplo, muitas diferentes culturas presentes, muitas diferentes religiões, todas elas voltadas às suas próprias práticas, né? Como se fossem as práticas que vão resolver tudo. E aqui a gente inclui o budismo nisso, né? Eu gosto da abordagem de Sua Santidade Dalai Lama, quando ele vai dizer que, por exemplo, a palavra amor é uma palavra que une as pessoas, né? Então, nós podemos unir as pessoas por amor e compaixão, mas é mais difícil a gente unir as pessoas pelas doutrinas religiosas. Então, nós deveríamos pensar assim, cada pessoa, dentro da sua própria tradição, ela sabe o que é um ser humano melhor. Ela tem uma visão de harmonia. Então, nós podemos copiar das várias tradições as várias receitas, mas a gente deveria entender que a receita não é o nosso ponto. O ponto é justamente a harmonia e a felicidade e a paz, né? E a lucidez dentro disso, né? Então, quando nós olhamos com esse olhar, a gente vê que as diferentes tradições, elas são diferentes veículos para uma lucidez. E a gente não deveria tomar o veículo como objetivo, a gente deveria olhar o objetivo como objetivo. Então, tem vários veículos, a gente pode aprender de uns e de outros e seguimos, né? Eu também gosto da imagem de que a humanidade como um todo é um conjunto de seres beneficiados por muitas diferentes tradições que estão ali disponíveis, né? Mas ninguém é proprietário de alguma dessas tradições. As várias tradições, elas estão oferecendo para o conjunto de pessoas. E aqueles que por uma vida, por metade de uma vida, por um tempo, escutam de uma tradição, depois eles escutam de outra tradição e seguem. Esse é o tempo que nós estamos vivendo.
Então a gente deveria oferecer a melhor ajuda de um modo não apegado, não sectário e não voltado a aprisionar as pessoas dentro de grupos. Então, nesse sentido, cada grupo pode oferecer o melhor, não oferecer tudo, mas ele não compete com os outros. Ele entende que a multiplicidade dessas abordagens conduz melhor o conjunto das pessoas em uma direção melhor. Assim. Na medida que cada religião pudesse compreender isso facilita o diálogo, né? E a união por uma cultura de paz, né? Eu acredito também que é possível uma tradição religiosa olhar as outras e ver pontos positivos nas outras, querer copiar os pontos positivos e também querer ajudar que os outros progridam, porque eles fazem coisas que a nossa própria tradição não faz. Por exemplo, a tradição budista, ela se beneficia da tradição cristã. Tem muitas escolas cristãs, muitos hospitais cristãos. Isso é maravilhoso. Isso é alguma coisa muito extraordinária. Os judeus, por exemplo, eles têm uma habilidade extraordinária de manter a sua própria casa como um templo. Isso é uma habilidade maravilhosa. Eles dão sentido, são capazes de manter uma tradição religiosa de 5.000 anos numa condição adversa em diferentes países, sob pressão, né? A cultura negra tem uma tradição muito sofisticada. A cultura iorubá, por exemplo, é uma tradição muito sofisticada. A noção dos orixás é alguma coisa muito interessante, porque eles descrevem como se fosse a nuvem, com os vários orixás. Esses orixás podem nos influenciar. Eles são como regiões kármicas que nos influenciam. Então é uma percepção muito sofisticada da vida. A gente pode olhar, achar que é alguma coisa muito simples, mas não é. Isso é uma coisa muito sofisticada. As várias tradições têm visões muito sofisticadas. Assim. Então é importante que a gente entenda isso, né? A própria tradição de Umbanda é uma tradição mediúnica, é muito interessante. É uma tradição brasileira, ela surgiu no Rio de Janeiro. A gente às vezes confunde um pouco essas tradições todas, né? Como a tradição espírita também é muito interessante. Então é necessário que a gente aproveite de cada uma. Uma coisa que não é bem, aliás, é pouco noticiado, é pouco lembrado, o fato de que quando o Buda atingiu a iluminação, alguns dias depois, havia 2 mercadores que estavam vindo do Afeganistão, onde hoje é o Afeganistão. E eles receberam uma comunicação mediúnica, que é uma coisa que no budismo se fala muito pouco, mediunidade, de uma pessoa que tinha morrido, que era um parente deles, que o Buda tinha atingido a iluminação. Aí eles foram até o Buda receber ensinamentos. Um desses mercadores virou mais adiante um mestre que levou o budismo para o Afeganistão. Assim, os primeiros discípulos do Buda não foram 5 companheiros dele na floresta, foram esses 2. E a transmissão para eles foi mediúnica, não do Buda, né, mas de um parente. Então nós temos uma conexão com essas múltiplas tradições. Assim. E complementando disso que o Lama está falando, a gente pode perceber em relação à religião a amplitude. Por exemplo, o budismo tibetano saiu do Tibete, né? Hoje está na Índia e está no mundo, né? É isso mesmo. E pode ser praticado através da meditação em casa, por exemplo. Com certeza. Né? Então, não existe apenas um lugar ou uma localização territorial, né, em relação à A natureza humana é a mesma. Né? Eu acho extraordinário que os tibetanos saíram de uma cultura medieval e rapidamente, numa geração, ou na mesma geração, eles estavam dando ensinamentos em Nova York, na Europa, nos Estados Unidos, né? E eles estavam sendo entendidos, eles estavam se fazendo entender. Porque a nossa mente é igual. Eles vão falar sobre a operação da mente, aquilo se torna muito interessante. Ou como que os japoneses vêm aos Estados Unidos, vêm aqui, uma cultura muito antiga, não é? E uma cultura budista particular, assim, e eles são entendidos também, aquilo é útil, né? Maravilhoso isso. Eu acho que o senhor, ou você, né, está fechando com chave de ouro esse programa, né, que infelizmente está chegando ao fim. Quero agradecer a você que esteve aí todo esse tempo conosco. Espero que tenham sido geradas grandes reflexões, insights, etc. Agradeço muito a B, ao Vadeco, em especial ao Lama Santen, que abençoou a nossa conversa de hoje. Fico muito feliz pelo programa de vocês, né? Por dar esse espaço e que tenha uma longa vida, que seja de benefício para muitas pessoas.
Obrigado também. Obrigado. Bem, e tem 500 perguntas reservadas para o próximo programa. Tudo de bom. Até mais.